Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo vídeo do meu canal eu vou falar um pouquinho para vocês sobre exponencial real, tá? Então, da mesma dinâmica do vídeo anterior que eu falei, demonstrei um pouquinho de tudo sobre o logaritmo neperiano, o logaritmo natural, eu vou fazer a mesma coisa para exponencial real. Como eu falei no último vídeo, matematicamente a gente define primeiro o logaritmo e com os teoremas sobre a objeção, que eu vou começar o vídeo de hoje falando sobre, a gente define a exponencial, ok? E o que não é a ordem natural, porque a exponencial é muito mais fácil de manipular do que o logaritmo. Mas enfim, eu resolvi apresentar dessa maneira. Então o vídeo de hoje ele vai se decompor em vários elementos, tá? Então vai ser uma série de demonstrações que também vão nos permitir a aprender a manipular utensílios bem legais, principalmente sobre a objeção e, obviamente, sobre a exponencial, que é o vídeo de hoje. Ok? Então o vídeo vai começar sobre teorema sobre a objeção, ok? Então eu vou apresentar um lema para vocês, no caso dois lemas que seria mais ou menos a versão fraca do teorema da objeção, ou seja, eu vou demonstrar a existência de uma função inversa do logaritmo, e essa função inversa é exponencial, ok? Então, caso vocês não se interessem para teorema sobre a objeção, que é a parte mais complicada do vídeo, vocês podem pular. Depois eu vou entrar realmente nas demonstrações sobre a exponencial, então vou falar um pouquinho sobre a derivada n vezes, né? Se a gente fizer derivadas sucessivas, depois eu vou demonstrar essa desigualdade é, bem famosa. Nas derivadas, obviamente, eu vou falar sobre variação, convexidade e tudo mais, e depois eu vou falar sobre alguns limites importantes. Então, obviamente, o limite da exponencial mesmo, da função exponencial, e depois de um limite bem conhecido, que é exponencial de menos um sobre x, né, quando x tende a zero, também do mesma maneira do último vídeo, que eu também demonstrei um limite bem interessante. Ok? Então, essa é a construção do vídeo de hoje, e eu espero que vocês gostem. Ok, então vamos começar com a parte um pouquinho mais complicada do vídeo, que é a bijetividade, né? Então, lembre-se que a exponencial, ela é a função inversa do logaritmo, ok? Por que que o logaritmo possui uma função inversa? E é isso que eu vou demonstrar no vídeo de hoje, tá? Nesse começo de vídeo. Então, primeiro eu vou definir que o logaritmo realmente possui uma função inversa, e depois eu vou mostrar que essa função inversa é o exponencial, no caso a gente define que é exponencial, então a gente vai achar uma função f de menos um, tal que ela tem algumas propriedades, e a gente chama essa função de função exponencial, ok? Então primeiro a gente tem que usar esse lema, né, que é uma versão fraca do teorema da objeção. O teorema da objeção é um pouquinho mais poderoso que isso, que eu vou demonstrar isso no futuro próximo. Então a gente considera A estritamente inferior a B, isso daqui é para fazer o intervalo, né, de A a B, para a gente não ter um intervalo nulo, vamos dizer. Em R barra, R barra é a reta dos reais estendida. Isso daqui simplesmente diz que a gente pega menos infinito e mais infinito como elementos, tá? Isso daqui é muito importante para definir tudo que é limite a mais infinito e menos infinito, ok? E a gente considera uma função que é estritamente crescente, tá? Eu não escrevi, mas esse flecha estrela é estritamente crescente de I em R, ok? A gente considera alfa o limite dessa função em A e beta o limite dessa função em B. E o teorema, esse lema, diz que isso implica, né, então o fato da função ser estritamente crescente nesse intervalo, isso implica que a função é bijectiva de ir sobre o intervalo alfa e beta, então sobre o intervalo definido por esses limites, né? E temos o limite da função inversa que vai ser igual a e B, ok? Então, dito assim, é um pouquinho complicado de entender, por isso que eu fiz um quadro, uma tabela de variações. Então, se a gente tem uma função, então x varia de a em b, f de x ele é estritamente crescente e ela varia de alfa a beta, tá? Então, isso daqui seriam os limites. Então, em x em a função tende a alfa, x em b a função tende a beta. O teorema diz que o fato dela ser estritamente crescente, e temos esses limites, isso implica diretamente que temos uma função inversa, que vai ser estritamente crescente também, isso daqui por regra da bijectividade, né? Onde o intervalo vai ser de alfa e beta, então vai inverter, isso daqui vai ser o intervalo agora, né? E os limites vai ser A e B, ok? Então, visualmente eu acho bem mais fácil, agora a gente vai demonstrar, demonstração não muito simples, mas isso daqui vai ser muito importante para a gente definir por que o logaritmo possui uma função inversa. Então, primeiro a gente tem que mostrar que a função ela vai ser bijectiva, né? Então, o meu teorema diz que eu tenho uma função que é estritamente crescente e ela implica que ela é bijectiva e que tem esses limites. Então, primeiro eu tenho que mostrar que ela é bijectiva e depois eu vou mostrar que os limites igual a A e B. Ok? Então, vamos mostrar que ela é bijectiva. Lembre-se, né? Bijectiva é a mesma coisa que injectiva mais sobrejectiva. Então, primeiro a gente vai mostrar que a função é injectiva e depois sobrejectiva.
ok? F é estritamente crescente. O fato de F ser estritamente crescente, eu já falei no vídeo anterior, isso daqui implica diretamente que F vai ser injectiva. Por quê? Porque como ela é crescente, se temos x1 que é estritamente inferior a x2, o fato dela ser estritamente crescente vai manter a ordem estrita, né? Então vamos ter f de x1, que é estritamente inferior a f de x2, ok? E essa é a definição da injectividade, ok? Então temos injectiva que é já natural, e agora subjetiva é um pouquinho complicado. Né? Então vamos mostrar por que, que o fato dela ser estritamente crescente nesse intervalo mostra que ela é sobrejetiva. Ok? Então vamos lá? Então a gente vai considerar um y, então seja um y que pertence entre alfa e beta. Então até aí tudo bem, né? Porque é o que a gente já tinha feito, o y está entre alfa e beta aqui. Né? E por definição de alfa e beta, então por construção a gente sabe que vai existir um valor, então um u que pertence a i, tal que f de u vai ser estritamente inferior a y, né? Por quê? Porque a gente sabe por definição que o limite, quando y tende a mais, então quando tende de para a dos lados positivos, então quando y tende desse lado aqui, né? Então de f de menos 1 de y igual a, isso daqui é inferior, estritamente inferior a y, porque y está entre a e b, ok? Então temos isso daqui, e também temos por construção de beta, que existe um v, então outro valor que pertence aí, tal que f de v é estritamente superior a y, ok? Porque o limite, né, quando y tende a b menos, então quando tende a b pelo lado esquerdo, vai ser igual a beta, aqui eu fiz a, né, perdão, é alfa, vai ser igual a beta, que é estritamente superior a y, ok? Porque y está entre alfa e beta, ok? Então isso daqui já é a definição dessa objetividade, ok? Porque sempre vai existir valores onde isso daqui vai ser verdade, então ele pega todos os valores, então ela é subjetiva. Ok? Então, como ela é injectiva e subjetiva, então a função é bijectiva. Então, o primeiro ponto está mostrado, então f é bem bijectiva. Ok? Perfeito. Agora, né, isso daqui mostra o quê? Né? O fato de f ser bijetiva, isso diz que então existe uma função inversa, então existe um f de menos 1, que vai de alfa a beta, sobre, né, que é estritamente crescente. Isso daqui por propriedade da objetividade. Então a gente mostrou isso. A gente mostrou que f é objetiva. O fato dela ser objetiva é que existe uma função inversa que respeita essa condição aqui. Então agora vamos demonstrar os limites. Então vamos falar os limites. Né, mostrar que realmente limite dessa função tende a A e o limite dessa função tende a B. Ok? Para isso a gente vai usar uma caracterização por sequência. Então eu vou considerar uma sequência yn, né, uma sequência que está em alfa e beta, né, que tende a alfa mais. Isso quer dizer o quê? Né, então vamos, cadê a minha tabela? Aqui. Isso mostra que eu estou construindo uma sequência yn aqui, entre alfa e beta, que tende a alfa mais. Então tende a alfa pelo lado direito, ok? Então eu caracterizei, eu falei, eu tenho essa sequência aqui, né? Então é o que eu disse, ela pertence a alfa e beta e ela tende a alfa mais, ok? Pelo fato de f ser objetiva, isso implica que vai existir uma sequência xn que é igual a f de menos 1 de yn, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, então, que xn é uma sequência que é crescente também, porque f é crescente, então f de menos 1 também é crescente, que é limitada embaixo por a. Limitado embaixo, né, na parte ínfima do espaço, né, por a. Isso quer dizer que se eu tenho yn uma sequência que tende a alfa, por bijeção eu vou ter uma sequência xn aqui, né, que é limitada embaixo por a. Então ela está entre a e b, então a parte inferior do intervalo é a. Ok? Então por enquanto eu construí essas duas sequências, né, a gente não sabe muito bem o que fazer. A gente tem que estudar dois casos com xn, né, porque eu quero mostrar que isso daqui vai tender a a ou vai tender a b. Ok? Então, o primeiro caso é que xn vai tender a um valor que é estritamente superior a a.
Então, xn ele vai tender nessa direção, só que ele vai parar no valor, por exemplo, c aqui, tá? Então, vamos estudar esse caso primeiro, né? Então, o primeiro caso seria xn tende a c, e c é estritamente superior a a, ok? Isso implica o quê? Isso implica que yn, que é igual a f de xn, né? Até aí a gente sabe, né? Isso daqui implica que f de c vai ser estritamente superior a alfa, né? Pelo teorema, né? Se ele tende a um valor aqui, ele vai tender a um f de c aqui, que é estritamente superior a alfa. Só que é um absurdo, porque a gente definiu yn como uma sequência que tende a alfa, ok? Então isso daqui é um absurdo. Ok? Então o primeiro caso é um absurdo. Agora o segundo caso. O segundo caso, então vamos voltar para a minha tabela. O segundo caso diz que xn ele é majorado estritamente em cima de a. Ou seja, xn ele vai estar entre um intervalo a e alguma coisa por aqui. Né? Então pode ser b, pode ser menos do que b, mas ele é majorado por algum valor estritamente inferior a a. Então, em vez de xn tender a um valor específico que é estritamente superior a a, eu falo que xn está entre esses dois valores. Ele está entre a e b, por exemplo. Né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que existe um m que é estritamente superior a a, tal que xn seja superior ou igual a esse m. Ok? Então isso implica que yn igual a f de xn. Bom, isso aí no caso normal implica, a gente sabe isso, né? Yn igual a f de xn. F de xn vai ser superior ou igual a f de m por crescimento da função, né? Então, como f é estritamente crescente, ele mantém a ordem. Então, f de xn é superior ou igual a f de m. E f de m vai ser estritamente superior a alfa, o que é um absurdo. Por que ele é estritamente superior a alfa? Porque m é estritamente superior a a. Ok? Então, por teorema, né, pela versão fraca do teorema da abjeção, isso daqui vai se manter. Então, é um absurdo. Então, eu demonstrei pelo absurdo, né, nesse estudo de dois casos aqui, que o limite, quando n tende a mais infinito, dessa sequência, então, xn, tem que ser igual a a. Né? Não pode ser diferente de a. Né? Porque eu falei, ele não tende a a, depois ele é... Eu falei majorado, perdão, minorado por a, aqui. Né? Como os dois casos não é, ele tem que tender a, obrigatoriamente. Ok? Então o limite xn tende a. Então isso implica que o limite, quando y tende a pela direita, de f de menos 1 de y, tem que ser igual a a. Ok? Porque xn é a função inversa de y aqui. Né? Então temos isso daqui. Então eu demonstrei a igualdade para um limite. Obviamente é simétrico para outro limite que eu não vou fazer, tá? É exatamente a mesma coisa, só que vocês consideram é, outros casos, né? Então C estritamente inferior a B, etc, etc. Vocês vão ver que é um absurdo mesmo assim. Né? Aqui eu falei majorado, perdão, minorado, né? E depois o outro vocês têm que falar majorado. E vamos ter a mesma igualdade. Então a gente demonstrou esse teorema. Isso quer dizer o quê? Que a gente pode aplicar com a função ln, o que a gente vai fazer agora. Então vamos aplicar para a função ln, né? Porque agora eu demonstrei um teorema que nos permite de caracterizar funções objetivas só sabendo se elas são estritamente crescentes. Ln é uma função estritamente crescente, o que é um bom sinal, então eu não demonstrei esse teorema para nada. E agora esse lema diz que ln possui uma abjeção de R, então dos estritamente positivos em R. Ok? Então como é que eu vou demonstrar isso? Obviamente aplicando o teorema que eu acabei de demonstrar. Então vamos usar o lema anterior, né? Então o lema anterior eu tinha A e B, então no nosso caso A vai ser igual a zero e B vai ser igual a mais infinito. Muito importante, esse igual mais infinito eu posso fazer porque eu estou trabalhando na reta estendida dos reais. Ok? Então eu considero mais infinito e menos infinitos como objetos manipuláveis. Ok? E o nosso intervalo I, então o nosso intervalo, que seria o nosso intervalo de A e B no nosso lema anterior, seria um intervalo aberto de 0 a mais infinito. Ok? Então, muito importante o intervalo ser aberto, justamente para a gente conseguir tratar mais infinito, e ainda mais com ln que zero não é definido. Ok? E, obviamente, a nossa função vai ser o nosso ln de x. Ok? Então, primeiro vamos verificar que a gente pode aplicar o teorema, né? Então, lembre-se, o teorema, então, f ele tem que ser, obviamente, contínuo, né? Estritamente crescente.
e temos que ter esses limites. Então vamos verificar esses casos para a nossa função ln. Então vocês sabem que ln é contínua, então é C infinita até, né? Eu posso falar que é C0, mas ela é mesmo C infinita, ela é infinitamente derivável. Eu demonstrei usando a derivada sucessiva do último vídeo. Então ela é C infinita em 0 mais infinito. Ok? Então esse é o primeiro caso. Temos que a derivada de ln igual a 1 sobre x, que é estritamente positivo para todo x que é estritamente positivo. Ok? Então isso implica que ln é estritamente crescente, o que eu já tinha falado, mas enfim, demonstrei aqui rapidinho. Né? E agora vamos aos limites. Eu demonstrei os limites no último vídeo, então eu só vou aplicar. Então o limite quando x tende a zero pela direita de ln de x igual a menos infinito, e esse menos infinito eu vou falar que é o nosso alfa, né? E o limite de ln de x quando x tende a mais infinito vai ser igual a mais infinito, que é o nosso beta. Ok? Então, como ele respeita todos os critérios do teorema, a gente pode afirmar pelo lema anterior que ln é bijectiva de zero a mais infinito, e são dos nossos valores estritamente positivos, em R, porque R seria de menos infinito a mais infinito. Então, AR. Ok? Então, esse é o lema demonstrado. Como a gente sabe que ln é bijectiva desse intervalo, a gente define uma função inversa, e a nossa função inversa é a nossa exponencial de x. Ok? Então agora finalmente eu vou poder demonstrar algumas propriedades exponencial. Então um pouquinho exaustivo essa primeira parte do vídeo, né? Demonstrando por que exponencial existe. Agora que exponencial existe e não temos problema com isso, podemos aplicá-la e demonstrar várias coisas bem legais sobre ela. Então a primeira coisa que eu quero demonstrar é a derivada e a derivada sucessiva, tá? A grande, a coisa engraçada com a exponencial, que é muito poderosa, tá? Para diversos motivos, é que a derivada é ela mesma. Né? Então, o exponencial de x, a gente deriva, vai ser exponencial de x, obviamente é uma indução trivial, né? Então a gente vai derivando, vai sempre ficar exponencial de x. Ela é estável pela derivação. Ok? Vou demonstrar isso. Como que a gente vai derivar isso? Né? Como que a gente vai demonstrar isso, perdão? Usando a fórmula das derivadas das funções inversas. Que eu já fiz um vídeo demonstrando a fórmula, então eu só vou aplicá-la. E vocês vão ver que é bem legal, porque ela vai se manter, ok? E aí, obviamente, por indução trivial, a gente vai ter que a derivada enésima dessa função é sempre exponencial de x. Obviamente, quando é x, né? Exponencial de u de x já não é a mesma coisa, seria uma derivada de uma função composta e aí outra história, ok? Então a gente sabe que a fórmula da derivada de uma função inversa é g de menos 1, derivada avaliada em y0, né? Igual a 1 sobre a derivada de g avaliada em u0, né? Sendo que y0 igual a g de u0. G de u0, né? Então seria a composta da derivada de g, né, com g avaliado em u0. Essa é a derivada da função inversa, ok? A gente vai dizer que g igual a nossa função ln aqui, né? Então isso implica que para todo u estritamente positivo, temos a derivada de g avaliada em u, que é igual a 1 sobre, 1 sobre u, né? Obviamente se a gente deriva de acordo com u. E a gente vai definir o zero, que é igual a exponencial de x. Ok? Então temos que y0 igual a g de u0, né? Que igual então é ln de... Então o zero é o quê? O zero é exponencial, né? Então vai ficar ln de exponencial de x. Como eu acabei de demonstrar que exponencial é literalmente a função inversa de ln, você sabe que quando a gente compõe funções inversas, vai dar o elemento neutro, né? Então vai dar o nosso elemento x. Então isso daqui é igual a x. Ok? Então temos que y0 igual a x. Então isso implica que se a gente derivar exponencial, então exponencial, a derivada exponencial de x vai ser 1 sobre a derivada de g avaliada em u0. Né? A derivada de g, então g é 1 sobre u, então vai ficar 1 sobre u0. Né? Então vai ficar igual a u0, né? por propriedade das derivadas, não é das derivadas, da divisão aqui, né? Então 1 sobre u0 é a mesma coisa que o zero, e o zero é igual a exponencial de x. Ok? Então vocês viram que usando o ln é bem fácil de demonstrar, né? É só vocês não se perderem na fórmula, que a derivada de uma função
inversa pode ser um pouquinho confusa de vez em quando, mas se vocês não se perderem, vocês veem que por causa do fato delas serem funções inversas, isso daqui dá exponencial de x. Ok? E obviamente vocês podem ficar repetindo isso ao infinito, né? A indução é imediata, então ela sempre vai ser exponencial de x. Ok? Bom, sobre as variações não tem muito o que dizer, né? Porque por teorema da bijetividade, como Ln é uma função estritamente crescente, então o exponencial vai ser estritamente crescente. Então já sabemos, por definição, que para todo x que pertence a R, né, vamos ter a exponencial de x, que é estritamente crescente. Ok? Agora, o que a gente poderia tentar estudar é a convexidade. A convexidade é bem simples, né? Porque como a derivada exponencial sempre é exponencial, então vamos ter a derivada segunda de f de x que é estritamente positiva. Então isso implica que a função é convexa. Convexa, ok? Então eu vou mostrar o gráfico da função para vocês entenderem que ela realmente é convexa e estritamente positiva, estritamente crescente. Então aqui está a nossa função, então essa daqui é a exponencial de x, vocês veem que ela é claramente estritamente crescente, vocês veem até que ela cresce bem rápido, isso daqui é bem interessante para tudo questão de limites, né, ela cresce bem rápido, e vocês veem que ela tem meio que essa curvatura para baixo, né, então o logaritmo ele tinha a curvatura para cima, então o logaritmo era uma função côncava, né, e temos que a exponencial é uma função convexa, então o traço está embaixo. Né? Então a curva se situa embaixo de suas tangentes. Isso daqui vai ser muito importante para a desigualdade que eu vou mostrar agora. Né? A desigualdade que eu vou mostrar agora é a desigualdade que diz que para todo x que pertence a R, temos exponencial de x que é superior ou igual a x mais 1. Ok? Então a gente vai utilizar a propriedade de convexidade, ok? Estudando a tangente em zero. Ok? Então vamos fazer a tangente em zero. Né? Então eu vou falar aqui tangente em zero. Então eu vou aplicar a fórmula da tangente em zero. A gente sabe que exponencial de zero igual a 1, tá? Essa definição que vem da bijetividade, tá? Exponencial de zero igual a 1. Se vocês quiserem demonstrar isso, é rapidinho, é só vocês passarem pelo logaritmo, tá? Porque o logaritmo de 1 dá 0, então exponencial de 0 dá 1. Basicamente é isso. A função da tangente seria x mais 1, né? É só aplicar a função, a fórmula da tangente em zero, ok? Então temos que, como ela é convexa, ela se situa em cima da sua tangente, né? Eu falei embaixo, perdão, em cima da sua tangente. Então vamos ter exponencial de x, que é superior ou igual a t de x, que é igual a x mais 1. Ok? Então, bem simples essa demonstração, né? Então, x mais 1 vai ser uma reta assim, né? Então, claramente, a exponencial é inferior, é superior ou igual, vai ser igual nesse ponto aqui, né? Pum. Então, temos essa desigualdade que é bem interessante. Agora, uma parte um pouquinho mais complicada do vídeo de novo é demonstrar por que o limite exponencial de x tende a mais infinito. Então, a gente vê aqui que claramente ela vai diverger, né? Ela cresce bem rápido, né? Mas como que a gente demonstra isso? A gente tem que voltar à definição de o que significa um limite quando x tende a mais infinito, que igual a mais infinito, né? Que nem a gente fez para o logaritmo também. Então vamos lá, vamos fazer a definição. Então a gente vai considerar um m, que é estritamente positivo, ok? E eu vou falar que temos outro valor a, que é igual a esse m, ok? Então a gente diz que para todo x que é superior ou igual a... Não, perdão, não esse a, né? Esse a. Temos a exponencial de x, que é superior ou igual a x mais 1, então isso eu acabei de demonstrar. Acabei de demonstrar isso. Então, exponencial de x é superior ou igual a x mais 1. Como x é superior ou igual a, então ele é superior ou igual a m, né? Então vamos ter que isso daqui é superior ou igual a 1 mais m. E 1 mais m é estritamente superior a m. Ok? Então, a gente viu que para qualquer valor de a, então para um x que é muito, muito, muito grande, né? Então, para qualquer valor de a, estritamente positiva, vamos ter que a exponencial de x vai ser muito, muito grande, né? Para qualquer valor de b, de m. Ok? Então, temos que é a definição, né? Que temos que o limite quando x tende a mais infinito de exponencial de x igual a mais infinito. Então, para pouco importa, né? X tende a mais infinito, vamos ter um valor que tende a mais infinito. Ok? Então agora vamos demonstrar que quando x tende a menos infinito, ele tende a zero, né? Então se a gente pegar o gráfico aqui, vocês veem que ele claramente tende a zero, né?
quando o x vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Agora, como é que a gente vai demonstrar isso? A gente vai utilizar a fórmula exponencial de menos x igual a 1 sobre exponencial de x. Ok? Para demonstrar isso, passar pelo logaritmo, nada muito complicado, né? A gente sabe que logaritmo de b potência menos 1 é menos logaritmo, então vocês saem com essas fórmulas aqui, vocês conseguem se achar muito bem. Então eu não vou demonstrar, por exemplo, exponencial de AB, de A mais B, etc, etc, porque realmente com os logaritmos fica muito simples. Ok? Então isso daqui implica que exponencial de x, se a gente isolar o nosso exponencial de x, vai ser igual a 1 sobre exponencial de menos x. Ok? Então até aí tudo bem. E agora a gente vai fazer tender isso daqui. Então temos exponencial de menos x, que vai tender quando x tende a menos infinito. A menos infinito. Isso daqui tende a mais infinito. Né? Porque exponencial de menos, menos infinito fica exponencial de mais infinito. E a gente acabou de demonstrar que isso daqui tende a mais infinito. Ok? Então temos isso daqui. Então isso daqui implica que exponencial de x, quando x tende a menos infinito, vai ficar igual a zero, porque vamos ter 1 sobre mais infinito, né? E 1 sobre mais infinito tende a zero. Então isso aqui já demonstrou o nosso limite. Bem mais simples se a gente tem o resultado anterior. Ok? Agora, para finalizar o vídeo, vou demonstrar esse limite aqui, que é bem interessante, tá? O método vai ser bem parecido com o do logaritmo, né? Que o limite de exponencial de x menos 1 sobre x igual a 1. Né? Eu demonstro a forma de calcular isso, porque obviamente a gente cai numa forma de determinado, né? Exponencial de zero é 1, 1 menos 1 é 0, sobre 0, temos 0, 0. Então, dá uma forma indeterminada. Então, a gente tem que ter outro método de cálculo. Existem diversas maneiras de como fazer isso. Né? Eu vou demonstrar a maneira, vamos dizer, arcaica, mais uma vez, que é usando a derivada. Ok? Então, a gente sabe, primeiramente, que a derivada de exponencial é sempre exponencial. Então, a derivada da exponencial avaliada em zero igual a 1. Ok? E a gente sabe que a definição de uma derivada avaliada em zero igual ao limite, quando x tende a zero, de exponencial de x menos exponencial de zero, ok? Sobre x menos zero. Essa é a definição da exponencial, ok? Exponencial de zero igual a 1, exponencial de x não muda, e x menos zero igual a x, né? Então, vemos que aqui temos, na verdade, isso daqui. Né? Exatamente o mesmo limite aqui é o limite da taxa de variação. Então, isso daqui vai ser igual a 1. Ok? Então, bem simples, bem importante que quando vocês têm isso daqui, ou até mesmo com log, pensar na taxa de variação, que é feito em 2 palitos. Então, espero que vocês tenham gostado. A parte mais complicada realmente é demonstrar a existência da exponencial. Assim que a gente tem a existência da exponencial, é uma mão com açúcar, né? Vocês veem que as demonstrações não são nada complicadas, é uma função bem interessante e bem legal de manipular, porque ela não tem grandes dificuldades. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê para os próximos vídeos.